A paz do Senhor Jesus Cristo, que a irmã Pamela vem aqui mais uma vez para a gente hoje estar aprendendo com a palavra do Senhor. E o tema hoje do nosso vídeo é medo. Abra sua Bíblia comigo se você puder em 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Tem uma outra versão que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu gosto dessa versão por conta da questão do equilíbrio. Nós cristãos, nós temos que ter isso, né? Isso é um dos frutos do Espírito. E hoje eu sinto o Espírito Santo nos direcionando, nos dando um convite. Essa é a palavra exata. Ele está nos convidando ao quê? A nos livrar do medo. Medo de quê? Medo de ousar na fé. Medo de confiar no Senhor. E eu quero aqui começar a direcionar algumas coisas que Deus foi dizendo do que é necessário a gente perder o medo, porque o medo ele não faz parte da vida do cristão. Então, o convite é: vamos nos livrar do medo? Vamos nos livrar do medo de não dar certo, do medo de confiarmos no Senhor, o medo de ousar na fé, de realmente ter uma fé bíblica, medo de dizer para uma pessoa: levanta e anda em nome de Jesus. Vamos nos livrar do medo de dizer: enxerga em nome de Jesus. Vamos nos livrar do medo de dizer: seja curado em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem esse poder, não é a gente, é o nome dele. O nome dele cura, o nome dele expulsa demônios, o nome dele faz milagres, o nome de Jesus faz isso. Vamos nos livrar do medo de viver o propósito de Deus. Nós aprendemos com a palavra de Deus que nós só nascemos por causa do propósito. A gente não nasce para Deus pensar em dar um sentido para a nossa vida. Nós nascemos por causa do propósito estabelecido antes do nosso nascimento. Então vamos viver o propósito, vamos perder o medo, principalmente o medo da opinião do outro, o medo da zombaria, da crítica, da rejeição, do descrédito. Vamos nos livrar desse medo e vamos viver o que Deus tem pra gente. Vamos nos livrar do medo das guerras. Nós somos soldados de Cristo e como bons soldados nós temos que guerrear. A vida cristã é marcada por guerras e vitórias, porque o general de guerra jamais perdeu uma batalha. Então vamos nos livrar dos medos das guerras, do preço. Que preço é esse? O que você está falando, irmã? Do preço de oração, de jejum, do preço de estudo da palavra, de renúncia, de santidade, do preço que teremos que pagar por abrir mão de alguns lugares, pessoas, status, preço de ter que abrir mão do orgulho, da vaidade, do ego, porque no reino de Deus isso não tem lugar. Esse é o preço, o medo que nós temos que perder de pagar esse preço. De seguirmos a Jesus, de carregar a nossa cruz, renunciar a nós mesmos. Vamos nos livrar do medo do novo de Deus. Ano novo, vida nova, mas a questão não está no ano, a questão está em mim, está em você. Isso é uma decisão de viver o novo de Deus. Então eu preciso decidir largar as coisas velhas, as práticas velhas, o medo e viver o novo de Deus. E o novo de Deus assusta, porque é de Deus, Deus ele é infinito. E tem hora que Deus ele nos apresenta algo que a gente fala: Senhor, isso eu não consigo, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Então vamos nos livrar do medo do novo, daquilo que Deus nos apresentar e dizer: faça. Então vamos fazer. Vamos nos livrar do medo do projeto de Deus, por ser difícil. Muitas vezes o Senhor nos pede coisas, nos entrega projetos que a gente olha e fala: Senhor, é muito difícil, é muito grande. Mas Deus está dizendo: se livre desse medo, que eu sou contigo. Eu sou contigo, se livre desse medo. Na vida do cristão, o medo não faz parte. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e equilíbrio.
Vamos nos abandonar o medo do sobrenatural, e leve isso realmente para o sobrenatural, do sair do natural, do que os meus olhos conseguem ver, e ir para o sobrenatural, ir para o reino de Deus, ir para o mundo espiritual. Vamos perder o medo. Deus, Ele é um Deus grande, mas Ele é Pai, Ele quer se revelar a nós. E nós precisamos perder o medo. Vamos ousar, vamos buscar o sobrenatural, o mundo espiritual, a face de Deus, com coragem, com ousadia. Vamos buscar, porque Deus quer se revelar a nós. Vamos perder o medo de depender de Deus e viver pela fé. É difícil, a gente não ter uma garantia do que vai ser o amanhã, mas nós precisamos confiar em Deus, e isso é em todas as áreas da vida. Vamos abrir mão do nosso porto seguro que nós temos aqui na nossa mão e vamos entregá-lo para Deus e dizer: Senhor, o amanhã pertence ao Senhor. Vamos viver para Deus 100% em todas as áreas. Vamos entregar todas as áreas da nossa vida para o Senhor, nossa vida financeira, amorosa, nossas amizades, social, familiar. Vamos depender dEle, vamos deixar Ele direcionar quem fica, quem sai. Vamos permitir Deus direcionar a nossa vida financeira. E isso é difícil, porque é muito bom a gente ter o nosso todo mês ali, a gente sabe, mas quando a gente vive pela fé. Vamos depender do Senhor 100% em todas as áreas da vida. Vamos perder o medo de seguir a direção de Deus. Deus tem hora que Ele dá uma direção que a gente fala: Senhor, não vai dar certo. Não, na nossa lógica, na nossa cabecinha limitada, a gente fala: não, Senhor, não vai dar certo. Mas vamos perder o medo de seguir a direção, de cumprir a vontade de Deus na totalidade. Deus não quer meia obediência. Meia obediência é desobediência total. Então vamos perder o medo e vamos obedecer a Deus 100%. Vamos seguir o direcionamento que Deus dá pra gente. Por mais loucura que pareça. Vamos perder o medo de confiar em Deus 100%. Vamos confiar no Senhor 100% o tempo todo, todos os dias. Por quê? Porque Jesus nos ama. Isso é o suficiente para que a gente confie nele 100% e para que o medo não tenha espaço na nossa vida, mas isso é uma decisão nossa. Porque o medo, ele sempre vai vir contra nós, de forma natural ou até mesmo espiritual, porque o medo também é um espírito. Satanás, ele tem interesse em nos paralisar através do medo. E o medo, ele é a ausência de amor, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E Deus, Ele não nos deu espírito de medo, de temor, de covardia, mas de fortaleza, poder, amor, moderação, equilíbrio, domínio próprio, os frutos do Espírito. Então vamos perder o medo. Esse ano vai ser um ano diferente, um ano de vitória, um ano de conquista de bênçãos, porque o medo não fará parte da nossa vida cristã, da nossa caminhada com Cristo. O medo será lançado fora em nome de Jesus, da nossa caminhada com Cristo. Nós vamos viver 100% da vontade de Deus. Eu recebo essa palavra porque eu quero. Eu quero viver o que Deus tem para mim. E eu declaro que você vai viver 100% da vontade de Deus também, porque você também vai abrir mão do medo agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nesse momento eu oro, Pai, e eu te apresento, Espírito Santo, arranca de nós todo medo, aquele medo que está aqui dentro, só está aqui dentro, Pai. Senhor, nos dá discernimento, Pai, da Tua vontade, nos dá discernimento, Espírito Santo, entendimento, enche-nos da Tua coragem, Espírito Santo, porque sem o Senhor a gente não pode fazer nada. Pai, eu te peço nesse momento, nos alcança com a Tua vontade, com o Teu poder, Pai. Ensina-nos a caminhar segundo o Teu querer, Pai. É o que eu te peço, arranca o medo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, fica com Deus.